Boa tarde. Nós, alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Polo São Francisco do Conde, curso Licenciatura em Computação, fizemos este trabalho como pré-requisito avaliativo da disciplina Teoria dos Jogos, ministrada pelo professor Alain Edgar Freitas. O tema deste trabalho é gamificação aplicada à educação. Vamos iniciar falando sobre a definição. Gamificação é uma metodologia utilizada para dinamizar o aprendizado usando lógica e elementos de jogos e situações que não se restringem ao entretenimento. A finalidade da gamificação é facilitar o aprendizado dos conteúdos, estimulando o aluno a se empenhar, persistindo no avanço na sua aprendizagem. Alguns benefícios que a gamificação traz para a educação são um ensino mais atrativo, porque a gamificação ela quebra a tradicionalidade da sala de aula, tornando o ambiente de aprendizagem divertido e aumentando o empenho e envolvimento do aluno no processo do ensino-aprendizagem. Também ela permite um feedback rápido, e isso é importante porque o aluno, durante o processo de aprendizagem, ele pode ir vendo o seu desempenho e procurando melhorar nos pontos em que precisa de melhoria, e não tem esse retorno não somente ao final através de notas, de avaliações. Isso acontece durante o processo. Também desenvolve o senso crítico do aluno, porque permite que ele desenvolva o raciocínio lógico através de análise crítica em situações que precisa ele ter uma tomada de decisão. Isso é bom. E também aumenta a motivação, porque à medida que o aluno vai vendo o seu desempenho, independente de ser bom ou ruim, ele é estimulado a melhorar o seu desempenho cada vez mais. Se o desempenho for bom, ele vai buscar avançar, e se for ruim, ele vai procurar melhorar nos pontos em que há necessidade de melhorias. Nós fizemos um exemplo da aplicação da gamificação na educação. Criamos um quiz sobre componente de hardware. Esse quiz contém 5 questões de múltipla escolha, e aqui neste fluxograma nós vamos demonstrar como funcionará. O aluno responder a primeira questão, se ele responder corretamente, como mostra aqui no quadradinho verde, ele é automaticamente direcionado para a questão 2. Mas caso ele responda incorretamente, ele é direcionado para uma mensagem de revisão de conteúdo, e logo após ele retorna para a mesma questão. Ou seja, ele não é permitido de passar para a próxima questão sem que ele acerte a anterior. Isso segue durante todas as questões, vai seguir o mesmo fluxo, até chegar na última questão, que no caso de acerto, ele vai receber uma mensagem de parabéns e falando para ele que ele já conhece os componentes de um computador. Caso contrário, respondendo incorretamente, vai seguir o mesmo fluxo de erro que já vinha seguindo anteriormente. Nós vamos fazer agora a demonstração prática do quiz. Essa é a primeira tela, a tela inicial, que ao clicar no botão próxima, o aluno ele é direcionado para a primeira questão, uma questão com 4 alternativas, onde somente uma é a alternativa verdadeira. Se o aluno clicar na resposta correta, eu vou responder aqui corretamente para poder fazer a demonstração, e clicar no botão próxima, ele é direcionado para uma tela informando que ele respondeu corretamente e pode avançar para a próxima questão, que no caso será a questão 2. Mas em caso do aluno responder errado, eu vou escolher aqui uma outra opção para poder demonstrar também. Ele clicando numa resposta errada e clicando no botão próxima, ele vai para uma tela onde informa que essa resposta está incorreta. Logo abaixo vem a definição correta do item que ele escolheu equivocadamente. Então, o que vai acontecer? Ele vai agregar conhecimento através do seu próprio erro, porque ele vai saber, ele vai aprender a definição correta daquele item que ele escolheu, e isso vai fazer com que ele não erre novamente naquele item. Depois disso, se ele clicar no botão próxima, ele vai
recebeu uma mensagem aconselhando-o a fazer uma revisão do assunto estudado. Mas mesmo assim, se esse aluno ainda quiser tentar avançar para a próxima questão, vamos ver o que acontece. O quiz ele não permite que ele vá para a questão 2 sem que ele acerte a questão 1. Ele é redirecionado para a mesma questão. Ou seja, esse quiz ele funciona como jogos de níveis, em que o usuário ele não é permitido que ele avance para um próximo nível sem que ele conclua o nível anterior. Então, este é um exemplo da gamificação aplicada à educação. Finalizamos aqui a nossa apresentação. Muito obrigada pela atenção.